Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Pamela e o vídeo de hoje é o Planeje-se Comigo do meu Bullet Journal de fevereiro. Desde o meio de janeiro eu já vinha pensando no tema para esse mês e já tinha essa ideia de fazer um tema mais fresco e colorido. Tinha pensado em fazer limões sicilianos, sabe? Uma coisa assim, só com limão siciliano. Só que um pouco antes, enquanto eu estava fazendo e olhando algumas referências, eu decidi fazer uma misturinha. Então aí a gente vai ter o limão, aquele limão mais amarelo, né? Um pouquinho mais pro limão siciliano. Vamos ter também o limão Tahiti, né? Que é aquele limão verdinho. E uma tonalidade ali que lembra muito uma toranja, né? Que é tipo aquela laranja vermelha, bem vermelhinha. Até esse momento que eu já estava pintando, eu ainda estava ponderando se eu ia fazer o limão amarelinho só ou se eu colocaria outras cores, as outras cores que eu já tinha pensado. Também para dar uma mudada um pouco dos últimos anos, de como eu vim fazendo as minhas capas, eu optei por recortar mais uma vez a página seguinte, né, de uma forma mais orgânica. E no caso eu fiz uma bordinha ali amarela para manter a temática e dar um acabamento melhor. E quando eu pensei em fazer esse recorte, eu já decidi colocar ali no cantinho embaixo, na outra página, um mini calendário do mês, para que ficasse ali com um acesso rápido ao mini calendário e também é uma maneira de preencher o espaço de uma forma útil. Com relação às cores, eu decidi ir construindo aos poucos, então eu comecei com o tom mais claro. Infelizmente, eu acho que no amarelo eu poderia ter usado uma outra opção, mas como eu já tinha feito, eu não tinha como voltar atrás. Só que no verde eu peguei o tomzinho de verde mais claro que eu tenho aqui, que é desse marca-texto que tá acabando. Então eu passei a primeira camada com esse tom mais claro e depois vim construindo a profundidade com o tom mais escuro. Mas é claro, prezando por esse tom de verde mais aberto, mais carinha de limão mesmo. Já para o tom mais de laranja, toranja, eu comecei com o laranja, peguei um laranja claro, entre aspas, que eu tinha aqui num tom que eu acho que ficaria bom de fundo. Eu digo que ele é claro porque eu tenho outros tons mais escuros, então ele é o mais claro que eu tenho aqui na minha cartela. E depois vim construindo a profundidade com os outros tons que eu tenho aqui. Tem um vermelho que é meio laranja, então foi ele que eu usei para dar esse tom mais avermelhado e de certa forma bem profundo.
Como eu disse para vocês, foi aí uma construção. Comecei com um tom mais claro, depois vim com esse tom mais avermelhado e depois vim com um laranja mais intermediário para poder dar um acabamento melhor. Tentar tornar um pouco mais fluido essa transição entre o mais claro e o mais escuro. Eu acho que no vídeo dá para perceber bem como ficou e ficou bem bonito, mais realista, mais profundo. Só que pessoalmente eu acho que não ficou tão sutil. Eu não sei por quê. Mas como eu disse para vocês, é errando e testando que a gente vai conseguir chegar aí a um denominador comum. É assim que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo. Nas páginas seguintes eu fiz meu calendário um pouco menor do que o do mês anterior, até porque o do mês anterior ficou bem separadinho, os quadradinhos, esse já tá juntinho. Mas como eu recortei uma porção maior da folha, eu achei que fazia mais sentido fazer esse calendário um pouco menor. Outro motivo que me fez fazer ele um pouco menor foi porque eu queria ter esses espaços extras na parte de cima. O maior é para metas, como sempre, todo mês eu deixo um espaço para metas. E o menorzinho eu deixei ali para colocar datas importantes. Coisas que às vezes são grandes demais para colocar escrito no calendário e eu posso sinalizar nessa parte maior. Decidi preencher o resto da página toda com os limões, laranja, espaçado aí, em recortes diferentes, tomando toda a folha. E tentei intercalar as cores para não deixar cores parecidas juntas. Deixando toda essa parte que não é calendário preenchida com os limões, fez com que mantivesse uma coerência quando a página está aberta, né? Vocês podem ver que ainda dá para ver ali o Fê de fevereiro, mas de resto tá tudo muito coerente porque tem os limões espalhados em toda a página. O mês passado foi um mês mais sucinto. Eu mantive todo o layout que eu usei nos últimos meses, mas esse mês de fevereiro eu quis trazer um elemento a mais porque, como é o início do ano, geralmente as pessoas fazem isso em janeiro. Só que janeiro tava tão um clima de férias, eu não tava parando muito para pensar sobre metas e essas coisas pro ano. Eu decidi levar de uma forma mais tranquila o mês. Então eu decidi
fazer isso em fevereiro. Eu trouxe um espaço ali para poder fazer uma análise de todas as áreas da minha vida com uma roda da vida e aproveitei e já fiz um outro espaço ali para conseguir colocar no papel escrito quais são as coisas que eu preciso fazer, o que eu preciso manter e o que eu preciso retirar da minha vida, do meu cotidiano, da minha rotina, para que eu consiga me desenvolver melhor em determinadas áreas da minha vida. Se você não conhece essa ferramenta da roda da vida, nada mais é do que um espaço ali que você separa a sua vida em várias partes. É como se fosse uma grande pizza. E você divide essa pizza em 4 partes que representam qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. Cada uma dessas partes a gente divide em 3. Você, se quiser, pode dividir em mais, mas eu acho que se ficar segmentando demais a gente se perde. Então eu acho que essa quantidade é perfeita para a gente conseguir fazer uma análise geral. E depois você vai ter um momento ali pessoal, né, introspectivo, para poder fazer toda essa análise. Então você vai preencher aquele espaço com o tanto de satisfação que você tem com aquela área da sua vida. Quanto mais próximo do centro, menor a satisfação. Quanto mais distante do centro do círculo, maior a sua satisfação com aquela área. Em qualidade de vida, as categorias foram saúde, felicidade e eu coloquei criatividade, mas você pode colocar lazer. Eu recomendo mais. No pessoal tem o espiritual, intelectual e emocional. Na parte de profissional tem realização, finanças e carreira. E na parte de relacionamentos, vida social, família e casamento. Mas você pode colocar, ao invés de casamento, vida amorosa. Então, logo seguido dessa parte de análise da vida, veio a parte de hábitos e humor. Porque para fazer todas essas mudanças definidas ali na nossa análise, a gente tem que ser consistente nesses hábitos. Então, coloquei aí o meu controle de hábitos com os mesmos 9 hábitos do mês passado. E decidi repetir o modelo que eu usei no mês passado. No controle de humor eu mantive a temática, então coloquei ali alguns limões cortados e a quantidade de gomos representa os dias do mês. No caso 28, porque o mês de fevereiro vai ter 28 dias. Na legenda embaixo eu coloquei as cores respectivas ali para cada humor e vou preenchendo no decorrer do mês para fazer esse acompanhamento. Lembrando que eu também tenho o meu controle ali de emocional anual, então eles se completam e no final do ano eu vou ter aí uma análise tanto mensal quanto anual do meu humor.
como todo mês, é claro, tem aí o espaço de controle de produção de conteúdo, controle de postagens. Fiz de uma maneira bem simples e de uma forma que eu costumava fazer muitos meus resumos, que é fazer o título escrito dessa forma de letra de forma, colorido, e vir por cima com uma canetinha preta mais fina e escrever em letra cursiva. Para decorar, só coloquei esses 2 limões e os retângulos representando aí o calendário do mês. Eu coloquei em cinza para poder não ficar tão forte e destacar mesmo a cor dos dias preenchidos. O planejamento semanal fiz de uma forma diferente. Coloquei as decorações ali centralizadas, tentei fazer algo bem preenchido e coloquei os dias da semana ali ao redor. Como ficou com 8 espaços, é claro, um dos espaços foi designado ali para um to-do list, uma lista de tarefas. E eu preferi colocar a lista de tarefas centralizada embaixo. Então, ficou ali um pouquinho quebrada a semana de sexta-feira para sábado, o que para mim não tem nenhum problema. A única decoração mesmo nesse espaço é essa que ficou no centro. E tentei fazer ali alguns limões saindo um pouco do espaço delimitado para ficar um pouco mais orgânico, como se fosse uma tigela cheia. Essa laranja de baixo eu tentei fazer bem pigmentada para dar uma profundidade e entender que ela tá mais no fundo. E depois eu achei que alguns espaços ficaram vagos, então eu fui preenchendo ali com mais alguns desenhos para conseguir preencher o espaço todo. Como eu tinha esquecido de colocar o mini calendário, eu voltei para colocar e também aproveitei e coloquei um espaço ali de dias da semana para eu ir escrevendo com lápis mesmo e poder ir apagando para saber as postagens de cada dia respectivamente.
Bom, gente, então esse é o meu bullet journal do mês de fevereiro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês acharam aí dessa temática, desses layouts? Se tiverem sugestões para outros temas, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Se também tiverem sugestões de layouts diferentes, ferramentas de desenvolvimento pessoal que eu possa usar, também comenta aqui embaixo, que quem sabe pode estar aqui num próximo vídeo. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!